quais os prós e os contras do aconselhamento bíblico e do aconselhamento cristão. E a Jaqueline pergunta se você acha que essa discussão entre aconselhamento bíblico e cristão faz sentido no cenário brasileiro. Olha, eu acho que tudo aquilo que diz respeito a apontar para as grandezas de Deus sempre faz sentido para a humanidade, a começar, obviamente, pelo povo de Deus. Eu acho que é uma responsabilidade nossa, com a nossa era, né, com a nossa geração, apontar para as grandezas de Deus. E a gente tem vivido um tempo de esvaziamento, né, de desconstrução daquilo que é verdade. Então, a partir do momento que você chega e você fala que, olha, Deus existe, ele é criador, ele fala, né, ele deixou uma direção para nós, ele se relaciona com a sua criação, ele veio como Cristo, né, como Senhor Jesus, e ele resolve o problema da humanidade na cruz de Cristo, e ele há de voltar em Cristo para estabelecer o seu governo. Eu acho que tudo isso aponta para a grandeza de Deus. E nos dias que a gente vive, falar sobre a grandeza, a nobreza, a honra na palavra de Deus, eu acho que é importante, é relevante. Então, eu sou uma que tenho provocado essa discussão. Alguns concordam, outros torcem o nariz, mas eu acho que é uma responsabilidade minha, até porque eu atuo no campo da sexualidade. Então, é uma questão de tempo para que a gente não possa mais falar o que falou até agora. Então, já que a gente não deve mais falar, que vão nos banir, que vão nos silenciar, e acredito que isso seja uma questão de tempo, só você observar a situação de outros países, em outros continentes, onde líderes de ministério na área da sexualidade estão sendo criminalizados, ministérios estão sendo fechados, contas de banco estão sendo fechadas, mordaças realmente estão sendo colocadas. Isso não é teoria de conspiração nem nada, isso eu não vou citar aqui, que eu acho que nem cabe, mas se você observar, isso já tem acontecido. Só pesquisar um pouco na questão até das políticas políticas públicas em outros países. Então, sabendo que seja uma questão de tempo, eu acredito que cada vez mais a gente precisa migrar, sim, para aquilo que a Bíblia diz. E quando você pega o texto, por exemplo, de Mateus 28, que fala para a gente fazer discípulos de Cristo, ensinando o povo, batizando o povo, ensinando o povo a guardar as ordenanças de Cristo, eu entendo um pacote todo. E dentro desse pacote eu preciso entender por que as ordenanças de Cristo são importantes. Por que as ordenanças de Cristo e não de Cristo barra ou mais alguém. Entende? Então, eu acho que é uma responsabilidade nossa, sim, fazer essa diferenciação. Agora, eu não vou, em momento algum, diminuir, humilhar, eu não vou, em momento algum, esnobar as atitudes, as propostas de ajuda de conselheiros cristãos. Entende? Porque eu acho que tem gente que ama a Deus, que flerta com outras fontes de conhecimento e nem por isso não ajudam as pessoas. Eu acho que as pessoas são ajudadas, eu só acho que elas vão levar mais tempo do que precisariam levar. Acho que elas correm alguns riscos desnecessários. Por quê? Porque a palavra de Deus ela não está vindo de forma brutal, como ela poderia vir. Veja bem, não de forma truculenta, mas de forma, sabe, assim, real, concreta, completa, como ela pode vir. Então, eu não menosprezaria pessoas que estejam no aconselhamento cristão, por estarem flertando com outras fontes de conhecimento. Eu só acho que as pessoas que estão sendo ajudadas e as que estão ajudando vão levar mais tempo e vão sofrer mais do que deveria acontecer no seu processo. Entende? Por quê? Porque podia ser mais estratégico, podia ser mais pontual, podia ser mais, entendeu? Real e concreto, e otimizar o tempo.
Mas Deus é bom, Deus ama o seu povo e cuida do seu povo, entende? Eu diria isso. Pode soar meio política de boa vizinhança, mas que seja. Eu vim do aconselhamento cristão, né? Eu queria ajudar as pessoas. Eu chorava por elas. Era genuíno aquilo. E eu sei que outros irmãos fazem isso e muito mais do que eu tentei fazer. Então, eu acredito, e muita gente foi ajudada. Só que eu entendo hoje, por eu estar no bíblico, que a gente é muito mais rápido. Entende? Nesse sentido. Não é a gente. A palavra de Deus ela vai muito mais rápido. Ela vai muito mais fundo, muito mais alto, muito mais longe. Então, ajuda a pessoa, inclusive, a saber dar nome para as coisas. Sabe? Sem muita conversinha e tal. Mas eu sou até preconceituoso, isso que eu estou dizendo, né? Me perdoa vocês dói de conversinha. Mas, enfim, vou parar por aqui para falar, me comprometer mais. Já falei. Mas eu gostei muito porque eu tive essa impressão, assim, nesse ano, não só aqui com o pessoal do Essencial, a gente tem uma turma avançada também, no avançado a gente estudou só isso, só sobre confessionalidade e o diálogo com outras ciências de maneira confessional. Ainda parece que não está claro que quando você sintetiza, por melhor que sejam as suas intenções, nós não estamos falando que a pessoa assim, acordou e falou assim, eu vou enganar as pessoas, vou misturar Jesus com Lacan, Jesus com Freud. Ele não fez isso, ele quer ajudar as pessoas. E ele quer se valer de outras ferramentas para ajudar. E mais, ele consegue ajudá-las também. Agora, quando a gente ganha essa dimensão de confessionalidade e do poder da palavra, que você falou dela brutal, absoluta, livre, suficiente, é outra dimensão da experiência humana, que parece que a gente ainda não cai a ficha quanto a isso, e a gente tem também mais facilidade de questionar o que a Bíblia nos apresenta em termos normativos para a sexualidade, para a vida temporal humana em todos os aspectos, à luz de descobertas recentes da psicologia, da neurociência, da psicanálise, do que o contrário, sendo que são ciências que têm 100, 150 anos. Uma ciência com 100, 150 anos é uma ciência assim, ela não tem consenso. Se você bota o mesmo problema com um cara da Gestalt, um do cognitivo comportamental e um da psicanálise, eles não concordam sobre o que você tem que fazer, não tem nem consenso. Então não tem rigor, não tem precisão. Na filosofia a gente olha com muitos pés atrás para as disciplinas da pessoa, né, que a gente chama de ciências da pessoa. Então, eu acho que é isso que as pessoas entendem a radicalidade do Jay Adams. Eu acho que o Jay Adams é radical, Vantil radical, mas tem a questão da confessionalidade por trás. Não que eles também não tenham errado, e não que eles também, às vezes, também não caíram em conversinhas, como diz a Andréa, conceito técnico. Mas essa coisa da confessionalidade, da pureza da palavra, é muito mais garantido por causa da palavra, e não da gente. Você quer ver o que eu acho aqui? Uma coisa que a gente pode resgatar? Por exemplo, eu acho interessante. Nós temos muitos psicólogos, né, que são cristãos. São cristãos que tiveram uma formação em psicologia, em psicanálise. Eu acho que esse território ocupado por essas pessoas com essa formação, eu acho que ele pode ser muito bem aproveitado. Veja bem, as pessoas, vou dar um exemplo assim, pode soar bastante grosseiro, mas eu acho que pode deixar mais claro. Todo mundo entende a sexualidade, por exemplo, ou se submete aos princípios bíblicos por trás da sexualidade? Não. Tem gente que não quer. Tem rapaz que vem, por exemplo, para o aconselhamento e o que ele quer é viver esse grande romance com esse cara que é o homem da vida dele. Eu já perguntei para um rapaz, por exemplo, eu lembro, eu falei assim, mas entre Jesus e ele, porque ele estava querendo me dizer que o cara era perfeito. E aí eu falei, mas entre Jesus e ele? Ele falou assim, Andréa, eu fico com ele. Então, assim, é um direito dessa pessoa de ir atrás do seu ídolo. E eu tenho que respeitar esse direito. Agora, o que eu orientaria para esse rapaz? Estude mais sobre o assunto, tente
não entrar. Entenda, por exemplo, uma situação chamada dependência emocional, que é um termo que eu acho que vai ser fácil para ele pesquisar. E se você fizer sexo, que é o que ele imagina que seja, sexo seja aquilo, né, que é o olhar dele sobre sexo, use camisinha. Então, do que eu estou falando? Estou falando de política de redução de dano. Por quê? Porque eu quero que esse cara... Eu não sei como é que vai ser a vida dele, mas se eu puder preservá-lo respirando para ele ter chance de ouvir o evangelho, melhor. Entende? Agora, pode ser que ele não acate nada disso. Mas, assim, eu acredito que a gente pode ajudar as pessoas no sentido de, olha, você não quer... Não estou aqui para falar do evangelho, eu estou num espaço, de repente, estritamente técnico, né? Mas, assim, eu, como ajudador, eu preciso entender que essa minha ajuda vai até um tanto. E, de alguma forma, incentivar essa pessoa para avançar num outro tanto, ainda que seja num outro espaço. Entende? Mas dizer para essa pessoa que existe esse outro espaço. Então, um outro exemplo que me ocorreu aqui. Uma vez eu fui voluntária num serviço de atendimento especializado na questão de HIV e AIDS, certo? E aí o que aconteceu? A pessoa que me chamou para ser voluntária nesse serviço, voluntária no ponto de vista assim, da escuta, ouvir pessoas como conselheira, não como conselheira bíblica, mas ouvir pessoas, até porque tinha uma grande demanda ao serviço. Mas é um serviço que já tem todo sua equipe. Tem infectologista, tem psicólogo, tem assistente social, tem enfermeiro, né? Então, eu seria uma voluntária para prestar um serviço naquele equipamento. E aí, o que rolou? A pessoa que me chamou, uma cristã, falou assim, Andréa, talvez você tenha um certo embate com a infectologista, porque a infectologista tem aversão a crente. Eu falei, mesmo? Mas por quê? Ela falou, ela sempre, quando o serviço começou, ela sempre encaminhou os pacientes, sempre encorajou os pacientes a procurarem uma igreja, para procurarem desenvolver a sua fé, porque é comprovado que a espiritualidade ajuda na questão da imunidade. Então, ela sempre incentivou e falou, procure uma igreja e tal. Até que aconteceu um episódio de um paciente ir para uma igreja e o pastor profetizou cura. E disse que ele estava curado em nome de Jesus, que ele tinha que tomar posse da bênção. O rapaz tomou posse da bênção e não voltou mais para o tratamento e abandonou o uso de coquetel. A infectologista ficou preocupada, apavorada e foi atrás dele. E ele falou, eu tenho que provar a minha fé. E o rapaz morreu. Resultado, essa infectologista encaminha, ela continua encaminhando para as pessoas desenvolverem a sua espiritualidade, só que no Santo Daime. Então, na verdade, ela encaminha para um psiquiatra, o psiquiatra é daimista, o psiquiatra consegue, ele prescreve o tarja preta, né, porque ele é medicamentoso, e ainda um incentivo para desenvolvimento da espiritualidade naquilo que ele conhece, o Santo Daime. Então, quando eu atendi, por exemplo, gente que seguia esse protocolo, as pessoas estavam 24 horas por dia chapadas, ou pelo tarja preta, ou pelo chá. Entende? Então, o que eu vejo? A gente precisa, eu acho que, saber se posicionar nos espaços, entendendo o limite da nossa ajuda em todo espaço. Eu acho que, como profissionais, por exemplo, que sejam cristãos, mas que atuem no campo da ajuda, eu acho que podem ser pessoas que vão trabalhar, obviamente, na política de redução de danos, tentando preservar as pessoas respirando e com sobriedade, mas em algum momento acho que pode haver um incentivo para o desenvolvimento de uma espiritualidade. Então, nada impede, por exemplo, esse profissional de orar por essa pessoa, ainda que aquela pessoa não saiba, para que Deus abra uma porta, por exemplo, para ela receber a boa notícia do evangelho. E acho que Deus responde essa oração. Entende? Enfim, alguns casos que eu lembrei aqui.